Olá, professor. Meu nome é Maria Bethânia, eu sou da turma 3A. A religião que eu peguei foi a católica apostólica romana. Um breve resumo. Exercer a religião nos dias atuais exige uma grande parte, atinge, na verdade, uma grande parte da população, que em sua maioria é cristã nos setores da sociedade, que requer um respeito com os pagãos e certos comportamentos para lidar com preconceitos e também para aceitar opiniões contrárias sobre a religião. Nessa perspectiva, esse relatório em questão vai apresentar a origem, o histórico, o número de fiéis no Brasil, rituais, sacramento, rotina de celebração, dízimo, oferta, doação e a sua atuação na nossa sociedade. Aqui eu coloquei uma foto do Papa Francisco acendendo para a multidão em Roma. O Papa, ele é a pessoa de maior grau dentro da Igreja Católica, a pessoa que tende a ter o maior poder dentro dela. Quando o Papa em si morre, ele só pode sair do título, ele pode só perder esse poder se ele morrer ou se ele abdicar. Uma palavra correta, mas agora eu esqueci. Origem, histórico e número de fiéis no Brasil. Desde sua origem, a Igreja Católica Romana foi fundada por Jesus sobre Pedro e apóstolos. A Igreja Católica que a mesma nasceu no dia de Pentecostes, ou seja, no dia de Pentecostes foi fundada a Igreja Católica. Sendo o Brasil com 123 milhões de fiéis, de acordo com os dados no último censo. Ou seja, o Brasil possui a maior parte, por assim dizer, dos fiéis da igreja. Rituais, sacramentos e rotina de celebrações. O ritual romano é uma maneira de como se celebra a Santa Missa e os demais sacramentos. Ou seja, a Santa Missa é um ritual romano que quase todo mundo conhece, por assim dizer. A Igreja Católica celebra os 7 sacramentos, que eles são o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Sendo que se começa pelo batismo e depois passa para ser a Eucaristia, a confirmação, depois vem a penitência, a unção dos enfermos, a ordem ou o matrimônio. A rotina das celebrações é feita para seguir a Bíblia, ou seja, ela segue um tempo ali, sendo eles o tempo o mais comum, sendo o tempo comum. E aí tem o tempo de inverno, o tempo do Natal, a Quaresma, o Tríduo Pascal e o tempo pascual, né? E eles se dão pelo o calendário litúrgico que a igreja faz. Dízimo. O catolicismo romano nunca teve essa ideia de teologia de prosperidade, ou seja, se você quiser dar algo à igreja. A igreja sempre ensinou que o dízimo é, na verdade, a submissão à vontade de Deus plena e perfeita. Entre nós, reconhecemos a graça que recebemos de Deus, ou seja, as pessoas reconhecem aquela graça que eles receberam de Deus e dão o dízimo como uma forma de gratidão. E aí a igreja vai pegar esse dízimo e vai dividir entre ela, seja religiosa, missionária, eclesial ou caritativa. Atuação social. A ação social católica não é uma teoria ou um exercício intelectual, mas sim como os crentes são chamados a viver o evangelho em um mundo corrupto de sofrimento e injustiça. Da mesma forma como pessoas de fé, todos somos chamados a denunciar as injustiças à medida que as tomam consciência e a anunciar novas formas de viver em comunidade. A atuação social da igreja se dá mais para se viver o evangelho. Por exemplo, não pague mal com mal, pague o mal com o bem. Se alguém lhe bate uma face, lhe dê a outra, por assim dizer, a atuação social. Claro, tem várias outras formas de atuação social que eu falei mais no relatório. Aqui, como é um vídeo,
eu quis deixar bastante resumido para não ficar muito pesado o tema. Nas considerações finais. Portanto, pode-se concluir que a Igreja Católica Apostólica Romana possui uma origem fundada por Jesus e que a mesma nasceu no dia de Pentecostes e que o número de católicos no Brasil é muito grande, mas muito mesmo. Sendo que a Igreja, a Igreja Apostólica Romana não se funda somente no Brasil, ela tem raízes em vários outros países. E aqui estão as referências. Aqui estão todas as referências que eu utilizei para fazer o meu relatório, como também utilizei para fazer esses slides. Coloquei algumas imagens e aqui também tem a referência das imagens, tá bom, professor? E é isso, professor. Até depois.